Glorifica Jesus por um minuto, por favor. Glorifica Jesus. Irmãos, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Quero falar ao pastor Marcos, que é o culto de Santa Ceia. Eu fui apanhado de surpresa, tá bom? Então, prega aquilo que Deus colocou no seu coração, tá bom? Deixa Deus te usar e com certeza seremos alimentados hoje. Vamos dizer, embora a gente já sabe que Deus é com ele, mas vamos reafirmar, vamos dizer, pastor Marcos, Deus seja contigo. Mais uma vez, pastor Marcos, Deus seja contigo. Maravilha. Maior reverência à palavra de Deus, às nossas crianças, os nossos irmãos. Se precisar de água, se precisar de alguma coisa, os nossos oficiais estão aí à disposição. Não é demérito nenhum para eles servir a igreja do Senhor. Pelo contrário, é honra servir a igreja do Senhor. Então, os nossos irmãos estão à disposição. Se qualquer um dos nossos irmãos ou das nossas irmãs, das nossas crianças, precisarem de alguma coisa, fale com os nossos oficiais. Sendo uma criança mulher, certamente uma das nossas irmãs da intercessão vai ajudar. Então, os nossos oficiais estão a postos aí também para atender os nossos irmãos. Pastor Marcos. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz nesta noite, poder estar aqui pela primeira vez, para louvar a Deus, prestar culto a Ele e conhecer mais um povo que vai morar na Nova Jerusalém que nos espera. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alex, nos abençoe o Senhor, tá? Parabéns, uma igreja bonita. Aqui no Vargem Grande, pastor Walter, um amigo, Deus abençoe o Senhor, continue prosperando os obreiros aqui, prazer conhecê-los. Ser obreiro, principalmente da Assembleia de Deus, não é fácil, né, irmãos? Então nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Para mim é um privilégio adorar a Deus juntamente convosco aqui nesta noite. Que Deus abençoe a igreja aqui neste lugar. Pastor presidente também deste ministério. A minha esposa não pôde vir porque está lá na nossa sede, mas eu trouxe a minha filha Débora e meu filho Natan. Amém, meus irmãos? Amém. Aniversário do senhor, é aniversário? Dia 27. Eita Deus, maravilha. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 53. Eu morei muitos anos aqui no Recanto do Campo Belo, os irmãos devem conhecer. Deus me trouxe... Obrigado, pastor Walter. Deus me trouxe lá de Minas Gerais, de um lugar chamado Nacipe Raidan. Fui criado na roça, usei quichute. Até os 16 anos de idade eu fui criado na roça, não conhecia asfalto, não conhecia nada. Aí eu vim para São Paulo, um jovem falou de Jesus para mim, meu negócio era só Corinthians, eu te amo, lá no Patativa dançando forró, sabe? Mas num dia, graças a Deus aquilo virou uma igreja, né? Mas um dia no meu trabalho, um jovem me convidou para ir para a igreja, eu fui à igreja naquele domingo, gostei do culto. Ele disse: você gostou do culto? Eu disse: gostei. No outro domingo eu retornei e o pastor pregou a palavra quando ele fez o apelo, 2 de maio de 1999. Eu levantei as mãos e aceitei Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. E aqui nós estamos para adorar ao Senhor. Isaías capítulo de número 53. Então nós morávamos aqui no Recanto Campo Belo e Deus nos levou ali para, após o Shopping Interlagos, Deus nos deu um apartamento e nós estamos morando ali há 5 anos. Há 5 anos. Isaías capítulo de número 53, versículo 1 até o versículo de número 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Deus está neste lugar, meus irmãos. Aleluia.
Este é o melhor lugar do mundo, onde nós temos a liberdade de adorar ao Senhor. Isaías capítulo de número 53, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento ou no trabalho, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós lemos a palavra do Senhor nesta oportunidade. A Bíblia, ela é o único livro na terra que a sua autoria é atribuída a Deus. O escritor Antônio Gilberto diz que Deus é o autor da Bíblia, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, e o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. É por isso que o macumbeiro, o feiticeiro e tantas pessoas que não conhecem a Deus, quando leem a Bíblia Sagrada, não compreendem nada. Por quê? Porque eles não têm um intérprete dentro dele. Mas o crente mais simples aqui nesta igreja, nesta noite, quando ele lê a palavra do Senhor, ele tem um intérprete dentro dele que se chama Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós lemos o texto da palavra de Deus. Nós devemos ter em mente, o escritor Roy Bezuque diz que quando nós lemos o texto bíblico, a Bíblia ela é atemporal, ela fala a todo tempo. Quando nós lemos o texto bíblico, nós devemos ter em mente que o texto, quando ele foi escrito naquele momento, ele teve um objetivo específico naquele momento em que o texto bíblico foi escrito. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta noite, por quê? Por causa da misericórdia do Senhor. A Bíblia, ela é sempre a mesma. Os que se renovam são as misericórdias de Deus para conosco. O crente que é apaixonado pela Bíblia, pela palavra do Senhor, quando ele passa por angústia, ele pensa: meu Deus, será que a angústia, será que a depressão, ela vai me sucumbir? Aí ele lembra de quê? Da palavra do Senhor, a qual ele veio para a igreja, ouviu a palavra do Senhor, o pastor pregando, aí ele lembra, o Espírito Santo lhe faz lembrar do Salmo 46, a qual o salmista vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer assim, que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Quem sabe nesta noite, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos passando por um período pós-pandêmico. A Covid assolou, matou tantas pessoas, e nós temos aí na sociedade pessoas morrendo de câncer, de AIDS e tantas coisas, desemprego, guerra, tantas coisas assolando a sociedade. Mas o crente que está aqui nesta noite, ele veio para a igreja, ele ouviu a palavra do Senhor, ele pensa: meu
meu Deus, será que eu vou me sucumbir? Aí o Espírito Santo vai lhe fazer lembrar de quê? Da palavra do Senhor, a qual o salmista vai dizer no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Isso quer dizer que possivelmente você nunca viajará de avião, você nunca morará no Morumbi, mas você nunca terá falta destas coisas, porque o pregador do século 21, o maior pregador do século 21, chamado Billy Graham dizia assim, pastor Walter, pastor Alex e igreja, que no coração do ser humano tem um espaço, e esse espaço o ser humano tenta preencher com tantas coisas e não consegue. Por quê? O espaço que tem no coração do crente é do tamanhozinho de Deus. Quando ele levanta as mãos, aceita Jesus, esse vazio que existia na alma é preenchido por Deus. Então nesta noite, meu irmão, minha irmã, glorifique ao Senhor pelo privilégio de poder estar na casa dele para ouvir a tua palavra e participar da ceia do Senhor. Quem sabe nesta noite eu vejo pessoas jovens aqui, nesta noite, igreja jovem, pastor jovem, quem sabe alguém lá na escola, lá na faculdade disser assim, como eu passei por isso também, quem sabe alguém diz assim, para com isso, esse negócio de ir para a igreja, dar dinheiro para pastor, enricar pastor, esse negócio de glória a Deus, aleluia, para com isso. Aí quem sabe você passa por isso, aí o que é que vai te segurar? O que é que vai te segurar? É a palavra do Senhor. Quando o crente passa por esses levantes, por esses pratos do diabo que joga aos nossos ouvidos, o Espírito Santo lhe faz lembrar de quê? Da palavra do Senhor, a qual o salmista vai dizer no Salmo 1, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de qualquer coisa ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deixa eu perguntar aqui nesta noite, quantos aqui são apaixonados pela palavra do Senhor? Meus irmãos, minhas irmãs, nós lemos o texto da palavra do Senhor, o livro do profeta Isaías. Isaías é tido na Bíblia como o profeta que mais falou de Jesus no Antigo Testamento. Isaías, ele, no seu contexto, ele começa escrevendo o seu livro, aí quando chega no capítulo de número 6, qual é o contexto do livro do profeta Isaías? É um contexto de prosperidade financeira muito grande, mas de decadência espiritual lá embaixo. Eu vou repetir, o contexto de Isaías é um contexto de prosperidade espiritual, material muito grande, mas um contexto espiritual lá embaixo. Aí alguém nos dias de hoje diz assim, olha, para o crente estar bem, tem que estar no mesmo nível a vida espiritual e a vida material. Isto é uma falácia, meus irmãos. Eu já entrei na casa de pessoas que muitas vezes não tem nem o que comer, mas é cheio de Deus, e você sai de lá arrecochilado, aleluia, confortado pela palavra do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26, nos conta que Uzias, possivelmente o parente de Isaías, Isaías no capítulo 6 vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias. Ora, então, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 26, vai nos contar acerca de Uzias. Uzias começou a reinar com 16 anos, em Judá, em Jerusalém. E ele teve como tutor um líder chamado Zacarias. Não confunda com o profeta Zacarias. E o texto bíblico vai nos dizer que ele colocou no seu coração, e ele foi obediente ao Senhor. E naquela obediência ele vai reinando, e Deus vai prosperando grandissimamente a vida de Uzias. Uzias vai reconquistar cidades. Uzias, ele é amigo da agricultura. A fama de Uzias correu ao mundo naquele momento. Mas tem um perigo, meus irmãos, que assolou Uzias e pode nos assolar na última hora da igreja na terra: o perigo da exaltação. Isso é um perigo, meus irmãos, perigo da exaltação. A fama de Uzias correu o mundo, mas Uzias não se contentou
em a sua fama correr ao mundo, em Deus prosperar, o reinado dele ali, ele quis adentrar no templo do Senhor, e tocar naquelas coisas do incenso, no incensário. De repente, quando ele está com o incensário na mão, os sacerdotes chegam com os demais sacerdotes, e diz assim: Uzias, não compete a você, Uzias, tocar nisso, isso não já chega o que Deus já fez para ti, Uzias. Mas Uzias, naquele momento, meus irmãos, todos os sacerdotes vão levantar as mãos para ele, e ele vai ficar leproso a partir daquele momento. Por quê? Por causa da exaltação. A fama dele correu o mundo. Aí o coração se exaltou, o nariz se empinou. Exaltação é um negócio complicado. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Os humilhados serão exaltados na presença do Senhor. Se você está se humilhando na presença do Senhor, durma tranquilo que a bênção vai chegar, o milagre vai acontecer, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Isaías, qual é o contexto de Isaías? Prosperidade financeira, decadência espiritual. No capítulo de número 1, nós vamos ver o que Deus vai levantar esse profeta, e Deus vai dizer: olha, Isaías, profetiza, diga aí ao povo de Judá, diga aí ao povo de Jerusalém. Então Isaías abre a sua boca. Profeta, meus irmãos, não é como nos dias de hoje. O profeta naquele tempo era diferente. Quando ele abria a boca, a palavra profeta na língua hebraica é Navi, que vem da raiz Navá, que quer dizer aquele que borbulha algo que está dentro dele para fora. Então Deus levanta o profeta Isaías naquele contexto, aleluia, de bens materiais, mas de decadência espiritual lá embaixo. E Deus diz: abre a boca, Isaías, e começa a profetizar em Judá e em Jerusalém. Isaías começa a dizer: olha, povo de Judá, olha, povo de Jerusalém, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece, nem tem entendimento, meu povo. Ai da nação pecadora, povo carregado da iniquidade, de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. O contexto de Isaías é um contexto de decadência espiritual lá embaixo. Chega um momento, meus irmãos, que Deus vai dizer para Isaías: Isaías, diga ao povo de Judá que eu não estou aceitando o culto deles. Sabe por quê? Porque está tudo terrível, a corrupção tem inundado a nação de Judá, a nação de Jerusalém. Mas de repente, meus irmãos, quando chega no capítulo de número 1, e no versículo de número 15 diz assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis. As vossas mãos estão cheias de sangue. Deus está dizendo: Isaías, diga ao povo, mesmo que eles orem, eu não ouvirei as orações deste povo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei o órfão, tratai da causa das viúvas. Então, vinde então, raciocinemos, diz o Senhor. Neste contexto de pecado, Deus tem a solução, pastor Alex. Qual é a solução?
no versículo de número 18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão branca como a vossa lã. Para o maior pecador nesta noite, que todos nós somos pecadores, existe o maior perdoador de pecado, que se chama Jesus de Nazaré. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, é porque não existe bom e nem excepcional aqui nesta noite. Nós só estamos aqui por causa de uma palavra que se chama graça de Deus. Graça de Deus. Isaías vai falar do nascimento do Messias, vai falar que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pastor Marcos, você leu Isaías 53? Sim, vamos lá. Para contextualizar, Isaías começa a dizer àquele povo quem deu crédito à nossa pregação, e quem se manifestou o braço do Senhor. Ele foi subindo como renovo. Meus irmãos, ouça-me nesta noite. Isaías capítulo de número 53 é tido na Bíblia pelos estudiosos como o texto do servo sofredor. Isaías capítulo de número 53 é o texto do servo sofredor. Quem é o servo sofredor? Jesus de Nazaré. Isaías está olhando 700 anos antes de Jesus vir a esta terra. Isaías está tendo a revelação de Deus e está contemplando os últimos momentos de Jesus, o ministério de Jesus nesta terra. Aí ele começa a dizer, pastor Walter, e vai dizendo: olha, não tinha beleza nem formosura, olhando nós para ele, não havia aparência nele para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado. Para você estar bonitinho, cheirosinho, cheirosinha aqui nesta noite, o meu Jesus, o seu Jesus, ele foi rejeitado pelo povo da sua época. Sim, pastor Marcos, sim, ele foi rejeitado em toda a sua vida, em todo o seu ministério. Já no nascimento dele, Herodes coloca um decreto e manda matar todas as crianças. Os religiosos da época o desprezaram e o rejeitaram. Quando ele curava alguém, eles diziam: não pode fazer isso, porque está no dia do sábado. Quando ele expulsava demônio de alguém, as pessoas diziam: ele está expulsando o demônio por Beelzebu. Ou seja, ele foi rejeitado e menosprezado pelos homens da sua época. Pedro o negou 3 vezes. Judas o vendeu por 30 moedas de prata. Ele foi rejeitado, ele foi menosprezado, ele foi rejeitado. Naquela quinta-feira, pastor Alex, pastor Walter, igreja do Senhor, naquela quinta-feira à noite, Jesus está reunido com seus discípulos, aleluia, celebrando a Páscoa, instituindo a ceia do Senhor. Mas Judas, meus irmãos, antes disso vai aos homens da lei e vende o meu Jesus e o seu Jesus por 30 moedas de prata, moeda de segundo escalão. Judas, pastor Walter, a biografia de Judas diz, pastor Alex, que Judas, desde a sua infância, a tua fase adulta, nunca teve um amigo, era alguém que não se relacionava com ninguém. Mas Jesus, que não faz acepção de pessoas, o trouxe para o ciclo apostólico e confiou nele as ofertas da igreja daquela época. E Judas vai vender o meu Jesus por 30 moedas de prata. Judas corre lá e diz: olha, vamos
como está todo mundo reunidos, como é tudo parecido. Aquele que eu der um beijo é ele. E quando os algozes do meu Jesus chegaram, Judas, meus irmãos, dá um beijo da traição. Um beijo da traição. Alguém que nunca teve amigo, mas teve o verdadeiro amigo, amigo perto dele, que era Jesus. Ele o traiu por 30 moedas de prata, meus irmãos. Não se espante do que eu vou dizer aqui nesta noite. Os temperamentos de todos os discípulos de Jesus tem no meio da igreja também, nesta última hora. Mas eu estou pregando para uma igreja que está melhorando a cada dia, para ir morar na Nova Jerusalém, que nos espera. Quantos aqui nesta noite têm esperança de um dia morar na Nova Jerusalém? Você pode levantar tua mão nesta noite e glorificar a Jesus, o servo sofredor, nesta noite. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Então Judas, meus irmãos, traiu Jesus, e Jesus dá um beijo, e Judas dá um beijo em Jesus. De repente os soldados chegaram. Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado chamado Malco. Jesus diz: Pedro, calma, guarda a sua espada. Se eu precisasse fazer alguma coisa, eu rogaria ao Pai, Pedro. E Jesus pega a orelha do soldado e coloca novamente no lugar. E aquela noite, naquela quinta-feira à noite, o meu Jesus e o seu Jesus foi pego pelos seus algozes. Ninguém julga na madrugada, mas eles vão julgar o meu Jesus e o seu Jesus na madrugada. Herodes olha para ele e diz assim: olha, eu tenho todo o poder. Herodes olha para Jesus, Jesus como cordeiro pascal, ele precisaria passar pelo crivo dos homens, porque o cordeiro não poderia ter mancha alguma, ter mácula alguma, para ser imolado lá na antiga aliança. E de repente Pilatos olha para Jesus e diz assim: olha, eu não vejo falha nele nenhuma. Era Jesus passando pelo crivo dos homens para dar vitória à tua igreja nesta noite, neste lugar. Quinta-feira para sexta-feira, ele foi julgado. E naquela sexta-feira pela manhã, ouça-me nesta noite, um judeu não tira a sua roupa de jeito nenhum, meus irmãos. O que é que eles vão fazer? Vão prender o meu Jesus, vai soltar Barrabás e vai entregar o meu Jesus para ser crucificado. O judeu não tira a sua roupa. Vou repetir, o que é que eles vão fazer? Eles vão despir o meu Jesus e o seu Jesus para zombar dele. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o profeta Isaías vai dizer: ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. Então nesta noite, deixa eu te dizer uma coisa: você nunca levou uma cusparada na cara. Alamanchúria, rasparam a garganta, alamanchúria, e cuspiram no rosto do meu Jesus e do seu Jesus. Vendaram seus olhos, batia com a madeira, com a cana na sua cabeça, dizia: profetiza quem foi que te bateu. Mas o profeta vai dizer, como ovelha muda, como ovelha muda, tiraram as suas vestes. E de repente os soldados romanos pegaram aquele espinho, irmão, segundo alguns, pastoval da igreja, de 15 centímetros a 18 centímetros, e colocaram aquela coroa de espinho na cabeça do meu Jesus e do seu Jesus.
arrancaram as suas vestes. Os soldados romanos pegaram aquele instrumento chamado azarrogue, aquele chicote. Quem trabalhou na roça sabe o que é chicote, que tinha 4 pontas. Alguns dizem que é de osso, outros dizem que é de ferro, e de repente vão bater nas costas do meu Jesus. E hoje, por qualquer coisinha, tem crente saindo da igreja. Eu sei como funciona, irmãos. Eu pastorei a igreja há 10 anos, eu sei como funciona. Mas não abandone o seu Jesus. Quem morreu na cruz por você foi Ele. Quem morreu na cruz foi Ele. Permaneça, porque Ele não abriu a sua boca. Pastor Marcos, porque ele não abriu a boca? Porque ele estava enxergando a igreja Ministério Cubatão aqui no Vargem Grande nesta noite. Mesmo fraquinho, você vem adorar a Ele. Quem sabe desempregado, quem sabe enfermo, você veio adorar a Jesus nesta noite. É assim, irmãos, que a igreja crescia no passado. Não tinha esse negócio de holofotes, celebridade, não. Como foi que a igreja cresceu no Brasil? Eu tive a oportunidade, pastor Walter, pastor Alex, igreja, de estar na praça lá em Belém do Pará, onde os nossos antecessores chegaram, Daniel Berg e Gunnar Wingli. Eu tive a oportunidade de estar naquela praça, em que eles comeram manga na praça pública, porque não tinha dinheiro. Deixaram, ouça-me nesta noite, deixaram United States of America, deixaram os Estados Unidos da América, país de primeiro mundo. Pela misericórdia de Deus, já estive lá 4 vezes, me levaram lá 4 vezes, onde tudo funciona, todo mundo tem de tudo, mas eles naquele dia, naquela reunião de oração, naquele Pentecoste, o Espírito Santo usa alguém e diz: eu tenho algo com vocês dois, no lugar chamado Belém, no coração de Daniel Berg e Gunnar Wingli. Era Belém lá em Jerusalém, mas quando eles chegaram na biblioteca e olharam o mapa mundi, existia um lugarzinho chamado Belém do Pará, num país chamado Brasil. Glorifique a Deus nesta noite, que Ele tem a maneira dele trabalhar, e é por isso que você está aqui nesta noite. Evangelho não é essa coisa que se dizem por aí, não, irmão. Venha do jeito que está e permaneça do mesmo jeito. Não, isso não é evangelho. Lamantúria anda lá, brachandaraia. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ouça-me nesta noite. Aí os missionários, pastor Alex, estão pregando a palavra de Deus lá no norte. Daniel Berg e Gunnar Wingli. Ouça os senhores, se nós aguentaríamos passar por isso. A filhinha, como tem as irmãs com uma bebezinha aqui no colo, a filhinha de um deles morreram, pastor Alex. Não me lembro se é de Daniel Berg ou se é de Gunnar Wingli. Morreu naquela cidade, aqui do Brasil, cidade pequena. Aí ele disse: meu amor, vamos sepultar nossa filhinha. Aí disseram assim, a liderança da cidade, o padre, disseram: não, aqui crente não vai sepultar ninguém de jeito nenhum. Daniel Berg ou Gunnar Wingli, não me lembro qual dos dois, colocaram o caixãozinho nas costas e foram para uma cidade mais próxima, e ali sepultaram a criança. Eles voltam para casa, um deles volta para casa, que passou por isso, e de repente à noite ele está orando no quarto e dizendo: Deus, eu vou voltar para os Estados Unidos da América, eu não aguento mais fazer missão neste lugar, isso não dá para mim, Senhor. De joelho orando e dizendo: Jesus, não dá mais, eu não aguento. De repente a esposa dele chega ouvindo aquilo e diz: meu bem, não é bem assim. E naquele momento de angústia, de dor, Deus vai dar o hino de 126 da nossa harpa cristã, que está escrito assim: bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem serve
noite, esperando no seu Salvador. Levante a mão nesta noite, que eles não desistiram. Então não desista, que Ele tem algo grande para fazer na sua vida. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Cada chicote, irmãos, fazia 4 buracos nas costas do Senhor Jesus. E ele, ó, os soldados batiam, e ele, ó, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca perante os teus tosquiadores. De repente, meus irmãos, pegaram o meu Jesus, deram um patibulum para ele, a parte de cima da cruz, e colocaram nas suas costas, e ele vai levando fraco, aleluia, anêmico, e vai quase que caindo. Pega um Simão Cirineu para o ajudá-lo, e Jesus vai passando pela Via Crucius, ele vai sendo moído naquele momento, porque ele estava enxergando a igreja na última hora no Brasil. O Brasil tem que tomar cuidado, irmãos, porque os grandes avivamentos que aconteceu na Europa, na América, irmãos, já estão se, na Europa já se foi, na América está se findando, mas o mundo está esperando por pregadores, homens e mulheres, que preguem a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro avivamento do Senhor. Esses dias eu ouvi uma frase no seminário de pós-graduação de teologia bíblica do Antigo Testamento. O professor disse assim, que John Wesley, pastor Alex Dias, aleluia, disse assim, que os pecados tolerados por uma geração, ouça-me nesta noite, os pecados tolerados por uma geração será abraçado pela outra geração. Nós, como igreja desta última hora, temos que valorizar os preceitos da palavra do Senhor e não abrir mão de jeito nenhum. Tomemos cuidado, irmãos. Tem aí hoje o politicamente correto. Tomemos cuidado. Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. O que é pecado, o que era pecado, continua sendo pecado. Aleluia. Deus fez homem e Deus fez mulher. Deus não fez Adão e Ivo. Deus fez Adão e Deus fez Eva. Aleluia. Glorifique ao Senhor por isso, o propósito de Deus, homem e mulher, e o prosseguimento da raça humana. É por isso que você está aqui nesta noite. Chicote, cruz, e ele vai, de repente, pegar o meu Jesus, pregar a outra parte, naquele buraco, soltar. Meu Jesus está na cruz, possivelmente nu. O meu Jesus estava na cruz. Do meio-dia até as 15 horas, ouça-me nesta noite, do meio-dia até as 15 horas houve trevas sobre a terra. É o sol, aleluia, os fenômenos da natureza, aleluia, dizendo, o sol está dizendo assim, numa conjectura simples, o sol está dizendo assim, eu não vou brilhar mais. A terra está assim gemendo, aleluia, o mundo parou, a terra tremeu, o sol escureceu, do meio-dia até as 15 horas da tarde. De repente os soldados olham e dizem assim, vamos quebrar a perna dele para que morra logo. Mas lá naquela cruz tem 2 malfeitores, e aqueles 2 malfeitores, um começa a zombar e diz assim, olha, salva-te e salva nós também. Olha, o Senhor fez tanta coisa, salva-te a ti e salva nós também. Mas de repente o outro malfeitor, ele diz assim, rapaz, cala a boca, nós merecemos estar aqui.
Ele não, mas nós merecemos estar aqui, diz Senhor, e diz assim: Senhor, lembra-te de mim, quando estiver no teu reino, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, e de repente Jesus diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De repente, ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Herodes mandou matar quando era criança. Os líderes religiosos o acusaram de curar no sábado, de expulsar demônio por Beelzebu. Pedro negou. Judas vendeu por 30 moedas de prata. Os seus discípulos o abandonaram. Está lá em Mateus 26, 56, dizendo que quando ele está na cruz, todos o abandonaram. E por último ele está na cruz, e de repente na cruz, ele foi, o texto diz que ele foi desamparado pelo Pai. Isso é forte, irmãos. Ele foi desamparado pelo Pai. Por quê? Por causa de mim, por causa de você. É por isso que ele vai dar o brado e vai dizer: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Traduzindo, todos nós sabemos que é: Deus meu, por que me desamparaste? Até por o nosso Deus ele foi desamparado, por causa do meu pecado e do teu pecado que estava sobre ele. Então é momento de nós glorificarmos a Deus, que nós estamos cheios de pecado, mas hoje nós temos a oportunidade de participar da ceia do Senhor, até que Ele venha. Deus meu, Deus meu. Possivelmente, pastor Alex, muitos crentes, 10 anos para cá, até mesmo no nosso meio, não houve mais mensagem da cruz, novo nascimento, transformação, mudança de vida. Por quê? Uma parafernália chamada teologia da prosperidade invadiu o cenário brasileiro. Mas eu glorifico a Deus que é pela primeira vez que eu entro numa igreja, que o negócio, eu nunca vi assim, eu achei bonito, as portas fechadas. Diz que antigamente era assim, né? As portas fechadas, todo mundo. Isso é maravilhoso, irmãos, mantendo os verdadeiros princípios da palavra do Senhor. Jesus não muda, e nós também não devemos mudar. Parabéns, pastor Alex, parabéns pelo ministério. Jesus não muda, Ele está aqui nesta noite. Alguém diz: Ele está chamando por Elias. Não. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E de repente, meus irmãos, Ele vai dar o brado. Ouça-me nesta noite. Ele foi moído. O profeta Isaías está dizendo, há 700 anos, Isaías está vendo esta cena, e de repente ele dá o brado. Pai, Tetelestai, Pai, está consumado. Aí alguém diz, pensa que esse Deus tinha uma dívida com o diabo. Não. Deus não tem dívida com o diabo, coisa nenhuma. Pensa que Jesus morreu na cruz porque Deus tinha uma dívida com o diabo. Não esqueça isso, risca isso da sua mente, do seu livro. Não, Jesus morreu na cruz para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade que estava sobre mim e sobre você. É por isso que Ele vai dizer, Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
E naquela sexta-feira, o meu Jesus deu o brado, desceu as cadeias da morte. E naquele momento viu pessoas andando ali pela cidade de Jerusalém. Isso é um mistério, pessoas que tinham morrido há pouco tempo. E a história diz, escatologia, que ele transportou quem tinha morrido há muitos anos atrás, do lugar do Sheol para o paraíso. Transportou as pessoas do seio de Abraão para o paraíso, meus irmãos. E naquela sexta-feira, naquela sexta-feira às 15 horas, houve o silêncio. É a mesma 15 horas quando saíram lá do Egito e sacrificaram o cordeiro pascal e passaram nos umbrais das portas o sangue, e veio o anjo da morte, e casa que não tinha marca do sangue matou centenas e milhares de pessoas lá no Egito. Mas às 15 horas o meu Jesus deu o brado. José de Arimateia, o senador, pede as autoridades do corpo do Senhor Jesus, pede autoridades daquela época o corpo do meu Jesus, do seu Jesus, e coloca no túmulo. E há o silêncio naquela sexta-feira à noite, primeiro dia. Ao sábado do segundo dia, o silêncio. Com certeza alguém dizia, mas será que ele dizia que ia ressuscitar? Olha, e de repente passa-se o sábado e vai nascendo o domingo pela manhã. Este é o maior triunfo da igreja, meu irmão, minha irmã. A madrugada do domingo pela manhã, Maria, aquelas mulheres pegam algumas especiarias e vão com o coração em frangalho dizendo, o meu Jesus, o nosso Jesus está morto naquele sepulcro, quem é que vai remover aquela pedra? Mas ela tem aquela preocupação e vai correndo e vai andando. Quando chegaram próximo àquele sepulcro, a pedra já tinha sido removida e do lado tinha um anjo. E naquela domingo pela manhã, o anjo pergunta e diz, ei mulheres, porque vocês procuram entre os mortos aquele que já ressuscitou? Levante a tua mão nesta noite e glorifique a Ele. Volta lá, mulher, e diz para os discípulos. As mulheres vão correndo e diz para os discípulos, Pedro, que era mais forte, João, eles vão correndo até o sepulcro, meio que não querendo acreditar. Mas quando eles lá chegaram, o sepulcro vazio. E ali no sepulcro, aqueles lenços estavam arrumadinho. Cultura judaica, quando alguém convida alguém para ir à sua casa e o visitante gosta da recepção, quando ele vai embora, ele deixa o sinal dizendo, eu vou voltar, eu gostei da recepção. Qual que é o sinal? Ele deixa os lençóis arrumadinho. Isto quer dizer o quê? Que o meu Jesus voltará para buscar a sua igreja. Salamachúria, celebrai até que ele venha. Aleluia. Sabe por que Paulo diz aos irmãos de Corinto, quem tiver fome coma em casa? Sabe por que Paulo diz isso? Porque o maior número de pessoas da igreja de Corinto era composto por escravos e ex-escravos, pessoas paupérrimas, mas também tinha pessoas mais ricas. Naquela época não era como hoje, era um banquete mesmo. Os ricos chegavam mais rápido com a sua picanha, com as suas comidas melhores, comiam
dizendo, vou esperar para aquele pobre. Como? Vamos esperar. Aí Paulo chega e diz assim, a partir de hoje, quem tiver fome, coma em casa. Porque na casa de Deus está todo mundo no mesmo nível. Na casa de Deus, doutor lava banheiro, doutor serve ceia, doutor carpe, doutor faz de tudo, porque não existe para Deus quem é, quem não é, está todo mundo no mesmo nível. Você pode levantar a tua mão e glorificar a Jesus nesta noite. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Este é o maior triunfo da igreja. Todos os homens, grandes líderes morreram, estão lá na lápide escrito, aqui jaz Confúcio, aqui jaz Maomé, aqui jaz tanta coisa. Mas dizem que quem vai em Jerusalém, lá é óbvio que o mesmo túmulo não é o mesmo hoje, mas dizem que pode ser, lá está escrito, aqui não jaz mais Jesus de Nazaré, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Estou encerrando, pastor Alex. E de repente naquele domingo, vai findando o domingo, os irmãos foram para a escola bíblica, conversaram, evangelizaram. Aí no final do dia, 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, com o coração em frangalho, no pós-luto, porque o seu mestre tinha morrido, estão indo triste para uma aldeia chamada aldeia de Emaús, e vão conversando entre eles, olha, ele dizia, e de repente o meu Jesus se coloca no meio deles. 11 quilômetros. E Jesus vai conversando com eles. Está acontecendo, o que vocês estão falando aí? Porventura és tu peregrino em Israel, em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu? Jesus foi falando, e de repente Jesus vai abrindo, dizendo, olha, não é verdade, ele tinha que morrer, vai abrindo desde lá de Moisés até o tempo dele, de repente chega na aldeia. 11 quilômetros não reconheceram Jesus. Eu encerro aqui. Ele foi muito. Jesus faz que vai passar. E ele diz assim, ei moço. Declina-se o dia, a cidade é perigosa, o percurso é perigoso, entra conosco, fica aqui hoje. Jesus entra. Oh, que coisa linda, pastor. Jesus adentrou naquele lugar, irmãos. Repita por favor, aonde Jesus está? Mais forte, aonde Jesus está? Aparece pão. Tem pão. Apareceu o pão, apareceu o alimento. E de repente, pastor Alex, quando o seu pastor presidente vem aqui e ministra a ceia, toda a igreja se alegra. Quando o senhor ministra aqui a ceia, é diferente, a igreja se alegra. Quando o pastor Walter, ou os pastores, o senhor não pode vir nas congregações ministrar a ceia, é diferente. Mas mas quando o meu Jesus e o seu Jesus pega o pão e ele parte, é diferente. E naquele momento apareceu o pão, eles pediram para ele agradecer a Deus, e quando Jesus levantou e foi agradecer, irmãos, e quando ele vai agradecer, a máscara dos olhos deles cai, Jesus some, aleluia, da aparência deles ali física, e de repente Jesus não está mais ali, e um diz para o outro, rapaz, é ele. Aí um disse para o outro, rapaz, nessa caminhada de 11 quilômetros, porventura o meu coração não ardia, quando ele nos abria a palavra, eu creio que o outro dizia assim, pode ser que o seu ardia, mas o meu está ardendo até agora. Quando Jesus fala é diferente, onde Jesus está é diferente. Levante a tua mão nesta noite, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração, que eu quero orar pela tua vida.
Xanebiastou. Feche teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Urianda lá, plou, 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 plou. Adagadai. Deus, eu fui fiel à tua palavra nesta noite. Não preguei heresia nem mistura nesta noite, Pai. Urianda lá, brachandaraia. Pois o Senhor nos chamou para pregar a tua palavra. Nesta noite, Senhor, dê um sinal em vidas que pediram sinal a Ti esta noite. Toca, Senhor, em corações nesta noite que aqui estão para adorar o Teu nome. Adore a Jesus por 30 segundos. Abra a tua boca nesta noite e adore a Jesus por 1 minuto. Glorifica a Jesus por 1 minuto, por favor. Glorifique a Jesus.